Bom dia a todos. Um prazer muito grande estar com vocês, dois amigos, o Marcelo Scherto, que nos conhecemos há muito tempo, mas infelizmente nos vemos pouco. O Marcelo tem um currículo muito bacana, é consultor de negócios, tem sua empresa há muitos anos e, com certeza, é um dos maiores especialistas em franquias. E eu acho que vai ser muito interessante a gente ouvi-lo, especialmente nesse segmento imenso que são de pequenas e médias empresas, que eu acho que é um segmento bastante sofrido e merece uma atenção toda especial. Aqui embaixo nós temos um companheiro também de muitos anos, o Ricardo Viveiros, é jornalista, escritor, já escreveu mais de 40 e tantos livros, tem uma predileção, inclusive, por biografias que ele faz extremamente bem, e ele é presidente de uma das empresas maiores e mais bem-sucedidas de assessoria de imprensa do país, ainda se mantendo virgem do ponto de vista dos multinacionais. É uma das poucas empresas brasileiras comandadas pelo dono, assim como nós também temos uma longevidade aí na nossa área, né? Então, prazer ter vocês. O nosso foco é discutir um pouquinho a retomada dos negócios, né? Para que a gente não acorde tarde e prejudique ainda mais o aquecimento da economia, né? Queria começar por você, Marcelo, que tem essa vivência tão grande de pequenas e médias, né? Que é o segmento que eu acho que está muito sofrido. Até tive outro dia conversando com a KPMG, falei que eles tinham que ter um pacote de negócios para esse imenso arsenal de empresas, né? que estão sofrendo demais e certamente serão as menos privilegiadas pelos recursos de crédito e coisas assim, né? Conta um pouco, Marcelo, como é que você está vendo isso? Bom, Rino, o teu diagnóstico está corretíssimo. As micro, pequenas e médias empresas estão sofrendo muito, não têm acesso a crédito, essa conversa toda de crédito disponível, de linha de crédito especial, não sei o quê, não está chegando, e quando chega a custos absurdamente altos. Eu fui olhar por curiosidade que se a minha empresa quisesse tomar uma linha de crédito, não estamos precisando de dinheiro, mas caso essa quarentena se prolongue por muitos meses mais, eventualmente a gente teria que recorrer a crédito, né? E eu fui olhar aqui, as taxas de juros são, no mínimo, 6, 7, 8 vezes maiores do que uma empresa exatamente igual à minha, que a minha parceira na Espanha consegue. Lá, além de tudo, lá ela consegue praticamente sem garantias da própria empresa, até porque o governo garante 80% do crédito, né? E aqui no Brasil, além de me custar caríssimo, pelo menos, pelo cálculo que eu fiz, 7 vezes mais do que está custando para eles lá, eu teria que dar um monte de garantias. Um dos bancos chegou a propor o seguinte: tá bom, eu te empresto R$1 milhão, desde que você aplique R$1 milhão no meu banco. Quer dizer, o cara me empresta a um juro de 14% ao ano e me paga muito menos do que... Espera aí, eu não estou entendendo. Eu vou te dar o dinheiro para você me emprestar, só que você vai me cobrar muito mais caro. Essa é uma piada, essa é uma brincadeira. Aqui os bancos não bancam e, pelo jeito, vão continuar não bancando. Esse dinheiro todo, o BNDES sempre privilegiou as indústrias, nunca houve linha de crédito real, verdadeira e em volume para o varejo, e se viessem para o grande varejo, não vem para o pequenininho. Então, o pequenininho está sofrendo muito e está tendo que se reinventar. E o interessante é que muita gente está se reinventando. Outros ainda estão paralisados, né? Eu uso muito a imagem do Furla, lá da XP, que diz que o cidadão vinha andando pela rua e caiu uma bigorna na cabeça dele, né? Então, essa coisa veio como uma bigorna que despenca na nossa cabeça. E muita gente ainda está atordoada. Passados aí 2 meses, ou até mais, as pessoas continuam atordoadas, algumas, e incapazes de se mexer. Outros estão se reinventando. Então, uma das coisas que está acontecendo, e nós lá na Scherto Consultoria, inclusive, desenvolvemos
alguns serviços para isso e estamos prestando. Aqui no nosso caso, a gente está prestando muito mais para o franqueador, que, por sua vez, vai levar isso aos seus franqueados, que são, sim, os pequenos varejistas aí, né? Mas são pacotes, são serviços que a gente desenvolveu para ajudar essas empresas a vender fora da loja, ou vender além da loja, como a gente está dizendo. E o que eu estou vendo, os varejistas que estão indo bem são aqueles que conseguem fazer vendas por WhatsApp, principalmente, assim, equipando os seus vendedores com WhatsApp. E olha, bem ou mal, de um jeito, umas fazem muito bem, outras fazem mais ou menos, mas essas estão conseguindo se virar e não está com a receita a zero. Outras estão começando a fazer vendas domiciliares, voltando lá para o velho, antigamente a gente chamava de porta a porta, que estão fazendo por aí. Muita gente que não tinha sequer Instagram descobriu que dá para fazer venda pelo Instagram. Nós temos empresas, inclusive grandes, para quem o e-commerce era algo deixado de lado. A gente teve nessa Páscoa, por exemplo, de repente, Copenhagen e Cacau Show, duas grandes empresas, duas grandes redes de franquias, se descobriram, assim, elas, fábricas sem estoque, porque tinham vendido tudo para os lojistas, mas os lojistas estocados de chocolate até as orelhas e não podendo vender porque suas lojas estavam fechadas. As duas empresas desenvolveram um e-commerce da noite para o dia, realmente foi em questão de dias, desenvolveram e implantaram e-commerce para ajudar os franqueados a desovarem os estoques que estavam lá, senão eles teriam encalhado. E foi tanto sucesso que eu cheguei numa certa altura, tentei comprar ovo de Páscoa e só consegui comprar metade do que os outros não tinham, já tinha esgotado. Então, um sucesso. E essas empresas, então, acordaram. E aí, eu quero olhar para o lado bom. Muitas dessas coisas, venda por WhatsApp, venda por Instagram, e-commerce, a venda domiciliar e outras formas mais criativas, elas, depois que a crise passar, elas tenderão a se tornar parte do dia a dia, né? O que eu digo do varejo é o seguinte: não mudou, essa pandemia não mudou a direção. O varejo já estava caminhando para isso, de vender fora da loja, para integrar físico e digital. Isso já vinha vindo. Só que a gente estimava que isso fosse acontecer em alguns ramos em 5 anos, em outros em 10 anos e em outros em 15 anos. E, de repente, isso teve que acontecer em 30 ou 40 dias. Então, mudou não a direção, mudou a velocidade e mudou brutalmente. Que incrível. Impressionante, né, Marcelo? Eu vi um dado da Google também, um testemunhal, onde eles imaginam que houve uma aceleração de 10 anos nessa digitalização toda, não só do comércio, mas também da comunicação, né? De tudo, tudo virou muito mais digital. Até os shoppings que já vinham se digitalizando, né? Hoje mesmo eu fiz agora há pouco uma live com o José Isaac Pérez, da Multiplan, né? O fundador da Multiplan, um ícone do mercado de shopping. A Multiplan e a BR Malls já vinham investindo em startups de tecnologia que provêm soluções de digitalização para lojistas físicos. Então, os próprios shoppings já percebem que não dá mais para olhar para aquilo como um espaço físico só. É um espaço físico combinado com espaço digital. Na NRF, que é um grande evento de varejo que acontece anualmente em Nova York, faz 107 ou 109 anos que esses caras se reúnem para discutir varejo, a gente já vem ouvindo há anos a palavra phygital, que é a combinação do físico com o digital, essa coisa cada vez mais integrada. Então, o futuro é esse. O futuro, nós continuaremos sendo seres físicos, seres sociais e sociáveis, nós precisamos da convivência, nós precisamos encontrar outros, mas isso cada vez mais será feito numa combinação do físico com o digital, né? E as empresas que vão se sair melhor são aquelas que conseguirem estar em todos os canais ao mesmo tempo. Muito legal, Marcelo. Ricardo, como é que você tem visto aí o que a sociedade toda está atravessando, né, nesse momento, e como é que o empresário pode se estruturar melhor para acelerar uma retomada e ajudar o país todo, enfim, a caminhar um pouco mais rápido depois desse blackout que nós estamos tendo econômico, né? Então, eu acho que é preciso a gente ter um olhar
assim holístico. A gente precisa ir ao passado, olhar o presente para desenhar esse futuro. A grande verdade é que há 11 anos, 11, 12 anos, nós estamos já vivendo uma crise que se tornou crônica, uma crise econômica. A pandemia chegou e se juntou a uma crise econômica, se juntou ao processo de revolução tecnológica, se juntou a uma crise social, uma crise política, agravou uma crise da saúde, porque, independentemente do coronavírus, o novo coronavírus, a gente vinha já sofrendo zika, chikungunya, dengue e doenças que voltaram do passado, reviveram do passado, como pneumonia, tuberculose, sarampo, né? Essa coisa toda. Então, o que nós temos, como dizem os jovens, é tudo junto e misturado. Nós temos uma crise política, uma crise econômica, uma crise social, uma crise de segurança, nós temos uma crise de saúde. Isso tudo, o coronavírus deu um choque, porque, de certa forma, as pessoas vinham empurrando com a barriga certas atitudes. A questão tecnológica, por exemplo, que muito bem o Marcelo colocou, tinha gente que dizia assim, não, eu vou deixar isso mais para frente, eu vou esperar para investir mais adiante, eu vou esperar o pessoal errar e acertar para eu entrar só no acerto. Essa coisa de tecnologia é muito dinâmica, muda toda hora, eu vou comprar equipamento hoje, vou ter que comprar amanhã depois. Então, a pandemia é interessante. Os antigos falavam, há males que vêm para bem. Obviamente, a pandemia não veio para o bem de nada, porque está tirando a vida das pessoas e não há nada mais valioso do que a vida das pessoas. Agora, a pandemia está deixando grandes lições. O segredo é exatamente a sua pergunta, é exatamente o que o Marcelo acabou de colocar na área dele. Ou a gente entende a pandemia, ou a gente acredita na pandemia e aprende com a pandemia, se reinventa. Eu me lembro, meu pai dizia assim, a necessidade é a mãe das invenções. Então, tem gente ganhando muito dinheiro na pandemia, honestamente. O golpista, claro, a gente vê todo dia o sujeito está aproveitando emergencial, não tem licitação, está vendendo superfaturado. Malandro é uma coisa da história do mundo. Começou lá atrás com Adão e Eva e vem e vai ter sempre. Né? Há países mais sérios, mas que não estão imunes ao malandro. Então, essa coisa... Agora, o que tem gente inteligentemente se reinventando, criando. Esse é o momento onde a gente precisa primeiro ter serenidade, depois planejamento, criatividade, estratégia e empenho. E ir buscar, e trabalhar. O home office não é uma coisa cômoda para você ficar em casa na boa. Não, o home office é para você ir para casa e trabalhar dobrado, porque tem uma crise lá na rua, né? E com mais dificuldade, mais limitação e assim por diante. Então, o que nós podemos pensar? Eu vejo que é importante uma abertura do confinamento, desde que seja uma coisa absolutamente responsável. Economia você repõe, vida humana não. Eu vejo as pessoas dizerem assim, mas o Brasil tem 200 e tantos milhões de habitantes, então, proporcionalmente, se morreram 50 mil, vai passar, não tem problema. Ué, mas pera um pouquinho, se morreram 50 mil, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, você já escolheu quem vai morrer na sua casa para entrar na estatística do apenas 50 mil? Não, é um absurdo. Então, o confinamento ele é absolutamente necessário. Entretanto, a abertura também. Claro, vida não se repõe, economia se repõe. Mas, para não ter um prejuízo tão grande, por exemplo, vou dar um exemplo concreto para não dizer que eu estou aqui sendo poeta e querendo ser mais realista que o rei. Não. O setor, por exemplo, da cana, o setor que planta, colhe e transforma a cana em álcool, em etanol, em açúcar, está trabalhando a pleno vapor, só que com protocolos de segurança. Quem tem mais de 60 anos não trabalha, fica em casa. Quem tem menos de 60 anos
tem que ter roupa especial, tem que ter óculos, tem que ter luva, tem que ter álcool gel, limpa o ônibus antes do pessoal entrar, limpa o ônibus depois que o pessoal sai, e assim por diante. Então, há usinas sérias, responsáveis, que estão com seus 10 mil empregados trabalhando normalmente e produzindo. Tanto é que tem álcool gel para você comprar e se proteger. Né? E elas estão até fazendo algumas doações, etc. Então, eu penso que há que se, mais uma vez, planejamento, criatividade, estratégia e empenho, sob liberdade com responsabilidade. Há que se desenhar uma abertura com protocolos de segurança. Agora, enquanto ficar governador brigando com governador, presidente da República brigando com governador, Câmara e Senado brigando com o presidente da República, brigando com o governador, todo mundo brigando com o STF, o STJ e tal. Então, aí cai naquela coisa que a gente sabe, em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. E não anda, e o Brasil não vai para frente. Então, é hora de liberdade com responsabilidade, união e trabalho sério. Posso emendar nisso que o Ricardo está falando? Eu tenho um exemplo concreto dentro de casa, dentro da família. Meu filho, que é sócio de uma empresa de açaí aqui no Brasil, da Oakberry, ele é franqueador, né? É sócio da franqueadora, e ele também é o franqueado em Portugal. E ele mora em Portugal há quase 2 anos, então ele é um varejista em Portugal. Em Portugal, como é que foi conduzido o processo inteiro? Não houve essa coisa da politização. Primeira coisa, quando chegaram as notícias de outros países, houve uma reunião de todas as altas autoridades e oposição e governo chegaram a um consenso seguinte, aquilo que é óbvio, a doença é séria, esse vírus mata e a vida vem antes de tudo. Então, qual é o caminho? O caminho é um distanciamento social, um isolamento sério, rígido e muito cobrado, e vamos conscientizar a população. Então, presidente da República, presidente do Congresso, presidente do Supremo, da Suprema Corte, o diabo, todo mundo, todas as manifestações públicas eram no mesmo sentido. Todo mundo fica em casa, os negócios ficam todos fechados. Quanto mais rápido a gente fizer isso, quanto mais sério a gente fizer, mais rápido abre. E o fato é que agora, depois de 2 meses, a semana que vem, alguns negócios já abriram e outros vão abrindo com toda essa responsabilidade, todos esses protocolos. Meu filho tem que admitir no máximo X pessoas por vez dentro da loja, não pode sentar, tem que sentar uma mesa sim, uma mesa não, dá preferência para a pessoa comprar no balcão e ir comer na beira do Rio Tejo, que fica na frente da loja dele, etc., no caso do Sodré ali. É isso, mas lá foi feito o seguinte, não houve nenhuma autoridade foi para a imprensa fazer que isso é uma gripezinha idiota, e daí que morram algumas pessoas. Não, lá houve o consenso seguinte, se morrer um português, isso é mal para Portugal. E se morrerem muitos, isso é péssimo para a economia, porque é aí que as pessoas se trancam dentro de casa. Então entendeu-se lá que não há essa dicotomia é falsa. Ou você privilegia a saúde ou você privilegia a economia. As duas coisas andam em conjunto, que aqui se abrirem tudo e começar a morrer gente para burro, porque essa coisa, enquanto fica uma estatística, enquanto você lê um número no jornal, mas eu já perdi amigo nesse negócio, eu já perdi, já morreu um amigo meu, eu tenho um amigo na UTI há mais de 40 dias e que teve entre a vida e a morte, aparentemente agora está livre. Eu tenho amigos que tiveram situação muito crítica. Então, quando chega perto de você, não é mais uma estatística, não. E ainda não chegou nem no meu sogro, minha sogra, nem no meu tio, minha tia. Ainda não está nisso, nem em mim. Eu estou no grupo de risco. Semana que vem, eu faço 66 anos de idade. Eu estou no grupo de risco. Então, ainda não chegou tão perto, mas já chegou perto o suficiente para eu entender na pele que não se trata de uma estatística. E em Portugal, o que as autoridades fizeram, lá tiveram todos uma visão de estadista, que infelizmente, aqui no Brasil, nem o presidente da República, nem os governadores, nem os prefeitos, nós não temos uma liderança, nós não temos um estadista de verdade. Aliás, me pergunto se um dia já tivemos, né? Porque isso aqui realmente falta isso, falta alguém com visão de estadista, capaz de aglutinar todo mundo. E lá outra coisa, quem falava de saúde era o ministro da Saúde, mais ninguém. Sim, não tem essa história, não. E o que ele dizia era lei. Quem falava de lei era o ministro da Justiça e o presidente do Supremo. E o que eles falarem é verdade, ponto final. Quem fala de economia é o ministro da Economia. Não tem essa história. E Portugal, então, em 2 meses,
entrou e saiu e está tudo bem, morreu uma quantidade baixíssima, a curva está achatadíssima, eles têm capacidade nos hospitais para atender todo mundo, ou seja, fizeram a lição de casa direito. Aqui, nós fomos incompetentes de A a Z. E assim, não adianta apontar o dedo só para o presidente da República, porque, evidentemente, ele tem uma parcela muito grande da responsabilidade por ter menosprezado e continua menosprezando essa doença que é seríssima, mas e depois houve aproveitamento por parte de governador, de candidato a governador, de prefeito, candidato a prefeito, o cara que quer a eleição, e assim, todo mundo se aproveitou dessa crise, quando, na verdade, o que era mais importante de tudo eram as vidas e a economia, que não existe dicotomia, é uma coisa só, essas coisas estão profundamente interligadas. Olha, complementando, tem um outro aspecto interessante, que é também a questão cultural, a questão educacional. Nós somos um país de 200 milhões de habitantes, um país jovem, porque tem 520 anos, isso para o país é um menino de 10 anos, o que não justifica os erros, mas que tem uma população que pensa assim. Tem sujeito que diz assim, olha, a profecia do Nostradamus, a profecia do cantor fulano de tal, a profecia do cara da tecnologia Beltrano, o Bill Gates disse isso, né, e tal. E tem gente que não acredita. Tem gente que diz assim, olha, isso foi inventado pelo chinês para dominar a economia do mundo. Não existe vírus. E tem outro que diz, olha, eu estou com Deus, eu estou tranquilo, eu posso sair que não vou pegar o vírus porque Deus me protege. Então, é um negócio muito complicado que envolve uma história cultural que começou em 1500 e que onde a trajetória do país nunca contemplou com responsabilidade educação e cultura. Então, tem ainda o povo, o que a gente tem que brigar com o guarda da rua para usar máscara, o que a gente tem que brigar com a moça que vem da limpeza para usar máscara, para não vir, ela quer vir, não vai vir, para proteger você. O sujeito que vem entregar coisa, o pessoal não acredita. Então, isso tudo junto vai criando uma complexidade. Eu tenho um filho que mora na Suíça, a situação lá é igualzinha de Portugal. Eles fizeram a lição de casa no início e agora estão abrindo, sem problema nenhum. Finlândia, né, a mesma coisa, e assim por diante. Então, a seriedade do governante, quando ele não pensa nele, quando ele pensa na sociedade, quando ele é, como você disse, um estadista, que pensa no Estado, que é presidente dos 210 milhões de brasileiros, não dos 35 milhões que votaram nele, e que não vai ficar brigando na internet, vai governar, né? Vai ter responsabilidade. Então, nós estamos vivendo um momento que se complica por problemas transversais que não tem nada a ver com a questão principal, mas agrava a questão principal. Sem dúvida. Sem dúvida. Te dou razão 100%, Ricardo. É verdade. A gente não enxerga o lado nem de estadista, nem de gestor e nem tampouco humano, né? É uma coisa... E não vamos apontar o dedo para um ou para outro, que vamos lembrar que antes deste presidente, nós tivemos presidentes, né, que preferiram investir em estádio, em cidade onde sequer tem um time de futebol, em vez de investir em hospital, em infraestrutura de saúde, em infraestrutura educacional, coisa tal. Então, não vamos apontar o dedo só para este presidente, que realmente eu acho que está fazendo pouca coisa do jeito que eu acreditei. Eu sou um dos que votaram nele, né? E ele só tem me desapontado seguidamente. Mas, sinceramente, também tem governador e prefeito em quem eu votei aí que também está me desapontando, não está seguindo o caminho certo. E vamos lembrar que os presidentes anteriores a esse desperdiçaram recursos públicos extremamente importantes, de volumes grandes, que poderiam agora nos garantir, poderiam ter nos garantido hospitais e leitos de UTI, fecharam. Os governos anteriores fecharam uma quantidade absurda de leitos de UTI. E aqui, eu não estou politizando nada, eu estou só constatando. Eu não sou nem a favor nem contra coisa nenhuma. Eu sou um brasileiro, acima de tudo, eu sou a favor do Brasil. E eu gostaria de ver esse país aqui bombando. E eu entendo aqueles que pregam, temos que abrir a economia, temos mesmo.
Mas, infelizmente, todas as medidas tomadas até aqui só adiam cada vez mais essa abertura. Pô. Isso aqui, se tivessem feito a lição de casa, como o Ricardo citou, a Suíça, eu citei Portugal e vários outros países, Nova Zelândia fez um trabalho maravilhoso, belíssimo, mas, de novo, Nova Zelândia é um país também bastante jovem. Né? Vamos reconhecer que não é só uma questão de idade do país, né? Mas é uma questão de cultura mesmo. Primeiro que aqui nós temos 200 milhões, nesse momento, de vez em quando nós temos 200 milhões de economistas, e agora, de repente, nós temos 200 milhões de infectologistas e epidemiologistas. Todo mundo entende, todo mundo sabe o que é melhor para esse vírus. Um sabe que é uma porcaria, que não é nada, que é isso aí, que foi inventado pelos chineses, e o outro acha que é uma maldição divina. Aí vem o pastor que está vendendo água benta, não sei, que se você tomar aquilo, você não vai ter problema algum, porque Deus vai te proteger, coisa e tal. Então, assim, isso aqui falta educação básica para essa terra aqui. Falta faz muitos anos, muitas décadas, não é de agora. E só lembrando, Ricardo, que o pessoal que estava aqui antes de 1500 também estão morrendo rapidamente, viu, Ricardo? E já faz tempo, hein? Que estão matando a turma do pré-1500. Você sabe que quando os portugueses invadiram o Brasil em 1500, porque foi uma invasão, havia 3,5 milhões de pessoas nesta terra. Era uma nação. E esses índios foram e continuam sendo exterminados. Nós tivemos agora, de 13 de maio, a lembrança da abolição da escravatura, que é uma chaga na história do país. O país foi o último das Américas a abolir e fez aos pouquinhos, porque não queria, não tinha vontade política. Fez primeiro o ventre livre, depois sexagenário, para depois fazer a abolição e pressionados, etc. Então, são histórias que nós temos de uma cultura predatória, extrativista, e que permanece, onde as pessoas querem levar vantagem em tudo, onde as pessoas estão pensando na coisa política e não pensam no país, na população, na sociedade, ou seja, em todos nós, que somos a razão de ser do país. O maior patrimônio de um país é o seu povo, é a criatividade, é a força de trabalho. Esse SUS, por exemplo, eu viajo muito para o exterior, eu tenho muitos clientes na Ricardo Viveiros do exterior. O SUS é uma coisa respeitada, admirada, como tese. Agora, quando a gente explica como está funcionando na prática, o pessoal fala, não é possível que vocês estão desperdiçando uma ideia tão bonita, tão boa. Países realmente desenvolvidos respeitam a ideia do SUS. Agora, quando a gente conta a realidade, é um negócio complicado. O sujeito diz, eu não entendo vocês estarem desperdiçando uma ideia tão boa. Como é que vocês podem estar metidos numa encrenca tão grande? Vocês têm o SUS é uma beleza, que coisa inteligente e tal. Então, é complicado isso. Eu ouvi esses dias, Ricardo, um ex-ministro da Saúde falando parecido com isso. Ele falou que se não houvesse, no mínimo, esse SUS que está aí, era uma chacina. Pior. Era uma chacina, né? Não, já tinha sido uma chacina, um genocídio, né? Uma coisa absurda. Mas nós sabemos que há um desperdício de recursos, há muita corrupção. Ou seja, como diz o Ricardo, nós somos super bons de ideias, né? Nossa criatividade é absurda. A resiliência do brasileiro e a criatividade do brasileiro são o que salva esse país. Eu digo sempre que só tem duas coisas que salvam esse país. É o humor e o empreendedorismo, né? Que inclui essa coisa da criatividade e da vontade de fazer e de tirar a bundinha da cadeira e fazer acontecer. Só que na hora de executar nós pecamos, e aí quando você envolve o poder público, eu me lembro sempre da frase do Delfim Neto, que sempre esteve dentro de tudo que é governo, né, na época dos militares e até recentemente influía muito nos governos, então estava imiscuído lá dentro, né, a vida inteira. E uma vez ele disse o seguinte, se você entregar o deserto do Saara para o governo administrar, em 2 meses vai faltar areia. Vai dar um jeito de estragar. Agora, Marcelo, Rido,
me lembrei muito do Dr. Ulisses Guimarães. Eu tive o privilégio de conviver muito com ele, embora a minha empresa não cuide de política, mas no tempo que eu era repórter, era editor, comentarista em rádio, jornal, TV, revista e tal. Uma vez ele falou para mim, eu perguntei para ele assim, doutor Ulisses, o senhor acredita que um dia o político brasileiro vai ser mais sério, vai ser melhor, vai ser mais responsável e tal? Aí ele, com aquele jeito dele, virou para mim e disse assim, tem um jeito do político brasileiro ser sério. Eu falei, qual é? Ele ser espírita. Aí eu falei, ué, mas como é que é isso? O que isso tem a ver? Ele falou, porque se ele acreditar que tem uma outra vida, ele vai se comportar melhor para ganhar a eleição na outra vida. Pois é. Mas, gente, é muito legal ver essa resiliência que você citou, Marcelo, porque a gente continua na luta, né? Não, ele continua acreditando, né? Uma coisa interessante, meu filho está lá em Portugal e os amigos dele e outras pessoas que por causa dele eu tenho conversado. Outro dia um português me disse o seguinte, ele disse, olha, um português que vive 6 meses no Brasil por ano e 6 meses em Portugal. Agora deve estar só lá porque não dá para ficar se deslocando, mas ele vinha durante anos fazendo isso. E ele disse, olha, a diferença básica entre o português e o brasileiro, para mim, é a questão do otimismo do brasileiro versus o pessimismo do português. Nós somos otimistas contra tudo e contra tudo. Está tudo errado, está uma porcaria, está uma droga, as perspectivas são tenebrosas e a gente diz, não, mas vai melhorar, mas agora vai melhorar, agora meu time vai ganhar, agora não sei o quê, agora nós vamos conseguir. Isso tem um defeito, que a gente sempre está buscando o salvador da pátria, né? A gente não vota em ideias, em programas, a gente sempre espera que um indivíduo, e isso não é o povão, não, eu estou falando é todo mundo, né? Isso aí vai de A a Z. As elites também acabam escolhendo assim, tem aquele cara que vai salvar o país. Quando você sabe que não existe isso, não existe um cara capaz de fazer isso ou aquilo, isso aqui é uma democracia e você precisa, com todos os defeitos, isso aqui é uma democracia, e você precisa ter uma integração, você tem um entrelaçamento, você precisa ter diálogo, você precisa ter conversa, você precisa ter essa coisa, e precisa ter um programa. Nós não temos um programa. Aliás, cada governante que chega muda tudo, né? E esse aqui está conseguindo mudar ministro com uma velocidade absurda. Então, hoje, qual é o programa do Ministério da Saúde? Ninguém sabe direito. Talvez até tenha um, mas eu não sei qual é, porque pô, em 30 dias mudou 2 vezes o ministro, no meio de uma pandemia, no meio do maior mal em termos de saúde que a humanidade enfrentou em 100 anos. Pô. Que a última vez que a gente teve algo parecido com isso aqui foi a gripe espanhola em 1918. Pô, então, pô, pelo amor de Deus, né? Estava na hora de ter uma integração. Para isso a gente precisa de um líder, para isso a gente precisa de alguém que seja realmente, que pense como estadista. E eu, sinceramente, no universo político de hoje, eu não consigo enxergar ninguém capaz de ser esse estadista que a gente precisa. Aquele aspecto que eu disse da questão educacional, cultural, observa uma coisa interessante. O Brasil hoje, aliás, de 1 ano e meio para cá, desde as últimas eleições, é um país dividido em 3 grupos. Os contra, os a favor e os oportunistas de plantão, que sempre estão vivos, sempre existiram, levam vantagem sempre sobre o bem e o mal e tal. Então, o que levou a isso? O que levou a isso foi esse otimismo, essa fé irresponsável num salvador da pátria que não vai existir, nunca existiu. Então, a gente já viu esse filme, quem apareceu na história do mundo como salvador da pátria levou a grandes tragédias. Então, nós acreditamos no Getúlio Vargas, nós acreditamos no Jânio Quadros, nós acreditamos no Collor, nós acreditamos no Lula e agora nós acreditamos no Bolsonaro. Quer dizer, então o povo está sempre buscando o salvador da pátria e está sempre se decepcionando. E agora criou essa coisa da desesperança, esse ódio mortal que dividiu o Brasil entre contra e a favor, que briga dia e noite. Não há pandemia que segure nas redes sociais a briga dos contra e a favor.
dos de esquerda e direita, que já acabou quando caiu o Muro de Berlim, uma coisa retrógrada. Só uma coisa idiota, né? Isso é décadas passadas, isso aí. Está discutindo vermelho, verde, amarelo, então está essa encrenca toda e a economia pegando fogo, a segurança pegando fogo, o emprego pegando fogo e a pandemia matando. Quer dizer, então, salvador da pátria, você disse muito bem, não existe. Nós, vividos mais maduros, que vimos acontecer os últimos 50 anos da história política do Brasil e que somos pessoas que acompanhamos isso por dever de ofício e por prazer intelectual, nós sabemos que não existe. Então, não adianta prática, a teoria na prática. Eu costumo dizer que ideia boa é quando alguém bota ela em prática, mesmo que não seja que... Eu sou a favor da ideia boa. Boa é aquela que vira realidade. Agora, eu tive um monte de ideia boa. Nem você, nem ninguém conseguiu botar na prática, a ideia é uma porcaria. Não é verdade? Então, a ideia boa pode ser simples, mas desde que alguém ponha em prática, aquilo resulte para a sociedade, resulte para o coletivo. E, consequentemente, vai resultar para quem teve a ideia ou para quem colocou a ideia de quem teve na prática de uma maneira adequada. Então, o que falta é isso, é sair da massa crítica, que é muito bonita, a gente gosta de discutir, de debater, gosta de mostrar que é erudito, que é competente, mas o que é que, na prática, nós estamos fazendo para melhorar? É a pergunta do Rino para nós dois lá no começo. Como é que vocês estão vendo? Se vai abrir, se não vai abrir, se tem jeito de abrir, como é que vai salvar a economia? Salvar as pessoas, estamos salvando com o confinamento. Quem está respeitando o confinamento está salvando a sua vida e a vida dos demais. Agora, e a economia? Bom, a economia, nós temos que ter um plano responsável, com liberdade e responsabilidade, com planejamento, com criatividade, com estratégia e com muito trabalho, poder abrir e retomar o crescimento. Você sabe, eu acho que o Brasil caminha, Marcelo e Ricardo, pela força do empreendedorismo, né? Pela força da crença, né? E da esperança. A gente vai, apesar de tudo, né? Poucas vezes a gente viu planejamento, estratégia, criatividade a gente vê sempre, de todos os lados, né? Porque eu acho que faz parte até do nosso jeito de ser, do espírito do brasileiro. Mas eu acho que o que vai nos encaminhar, de novo, é o empreendedorismo, né? São boas ações também das grandes empresas, né? Que têm capacidade de suportar esses baques mais violentos, né? Também eles estão sofrendo. A gente vê notícias aí o tempo todo de líderes nas bolsas de valores dizendo: olha, meu fluxo de caixa é mais ou menos 4 meses, 3 meses. Falando, pô, como é possível, né? Mas quem é que se prepara? Quem se prepara para ter fluxo de caixa de 8, 10, 12 meses está trabalhando errado, né? Não precisa. Nunca precisou, né? Nunca precisou disso. Estava trabalhando errado, estava perdendo recursos, né? É que nem a nossa crise de água aqui. Eu sempre cumprimentei muito o Alckmin pela solução da crise de água. E você imagina se... eu acho que ele agiu muito bem, e com planejamento, com estratégia, com técnicos, né? Você imagina se 5 anos antes ele tivesse dito: olha, é possível que um dia aqui tenha escassez de água, eu vou fazer mais 2 represas aqui no estado. Iam querer prender o governador, né? Vou dizer, não é possível, o que esse homem está querendo, né? Então, tem algumas coisas que você se antecipar demais, vão pensar que você está louco, né? Ninguém podia imaginar uma coisa desse tipo. Gente... Mas, infelizmente, você vai visitar fazendas de oliveiras, né, de azeitonas na Itália, coisa e tal, elas só estão lá porque 1.000, 2.000 anos ou 500 anos atrás alguém plantou uma oliveira, né, ou plantou um conjunto de oliveira. Então, essas coisas você tem que pensar e executar para o futuro. Tem um monte de coisas que parecem absurdas. Certamente Paris, quando foi feita do jeito que
foi considerado um absurdo, aquelas avenidas larguíssimas, para que aquilo, coisa e tal, enquanto que aqui a gente sempre optou por fazer ruazinhas estreitas, um planejamento péssimo, porque você faz para o dia. No dia que fica pronto um aeroporto aqui no Brasil, ele já está obsoleto, porque ele não foi pensado 20, 30, 50 anos à frente, mas é isso, no mínimo, que ele vai durar e vai ser útil. É 50 anos, é 60 anos ou mais. Não, a gente faz, né? Essa nossa, o que tem um problema para o Brasil, que ao mesmo tempo que essa criatividade nossa é uma bênção, ela também é uma maldição, porque a gente sempre dá um jeito, né? Nós somos os maiores especialistas na ciência do civilismo, né? A gente se vira, então a gente dá jeito, e como a gente vai dando jeito, nunca faz algo para perdurar, nunca faz algo que realmente pense à frente. E isso é como empresa, isso é como pessoa, isso é como governo. A gente faz as coisas para o dia de hoje ou o dia de amanhã, sem pensar a longo prazo. Eu acho que nós temos que ter gente que pense a longo prazo. Então, nós temos que começar a votar corretamente para botar no poder gente capaz de pensar a longo prazo e parar de acreditar em salvador da pátria e começar a acreditar em planos, em projetos, em linhas de raciocínio, e depois você conseguir ir atrás, ter gente, você vai continuando, você vota em gente que vai dar continuidade àquilo ali. Não, aqui as coisas mudam de uma eleição para outra, mudou tudo, abandona todos os planos, o Alckmin fez isso aí, fez bem, pronto, o Alckmin já virou um idiota e agora vamos fazer o oposto do que o Alckmin fez. Não pode ser por aí. Você sabe, você está dizendo um negócio que me lembra. Nos meus 53 anos de carreira, eu entrevistei milhares de empresários. Micro, pequeno, médio, grande, CEO de corporações multinacionais, estão em mais de 100 países do mundo e tal. E escrevi a biografia de mais de 20 deles. E agora, na empresa, a gente atende várias e tal. Uma coisa que eu aprendi é que o grande empreendedor prevê para prover. O que sabe empreender de verdade, o que dá certo como empreendedor, o que não falha no sucesso, é o sujeito que sabe prever para prover. Então, o empreendedor de verdade, aí seja ele um empreendedor, desde o funcionário, e às vezes as pessoas não se dão conta, o seu boy pode ser empreendedor. Quando ele dá ideia, quando o sujeito que criou o McDonald's, ele era office boy, saía para comprar sanduíche para as secretárias, tomava bronca, o sanduíche chegava frio, desmontado, até o dia que ele teve ideia de lá na copinha do escritório começar a fazer sanduíche e vender para os meninos. E ele trazia o pão, o presunto, a salsicha e tal, e pronto. E dali virou uma coisa que está no mundo inteiro, que é o McDonald's. Então, o empreendedor, e ele pode ser, como eu disse, um funcionário, como ele pode ser o investidor, como ele pode ser um prefeito, um governador, um presidente da República, ele tem que ter uma visão responsável de passado, presente e futuro. Ele tem que saber não errar o mesmo que já foi errado, de fazer o que é prioritário e pensar no futuro. Agora, é aquilo que da piada, não é piada, é verdade, que o doutor Ulisses falou para mim. Esse político só vai acreditar que ele tem uma responsabilidade de fazer bem feito aqui se ele achar que vai ter outra vida e que ele vai ser candidato lá e vai ter voto lá e vai se eleger lá. Porque, senão, ele quer o imediatismo. Ele não está pensando no outro, ele está pensando nele. E é isso que derruba tudo. Hoje já não é assim, mas no passado, o governador que entrava, o prefeito que entrava, o presidente da República que entrava, não continuava a obra do antecessor, para não ter que botar a placa com o nome dele. Então, imagina um absurdo, milhões e milhões gastos. Eles interrompiam, abandonavam a obra para castigar, para deixar uma imagem ruim, para quando aquele cara lá fosse voltar a ser candidato, você está vendo? Ele não acabou aquela obra, ele não entregou aquela obra. O sujeito era incapaz de acabar. É um absurdo. Onde já se viu uma coisa dessa? Gente, nós estamos chegando no fim aqui do nosso tempo. Eu queria agradecer muito ao Marcelo, ao Ricardo, esse
essa conversa tão gostosa. Eu imagino que seja orientativa. Ela foi também bastante crítica, e eu acho que também é importante que ela seja crítica, porque a gente está querendo construir um país melhor, né? Um ambiente de negócios melhor, um ambiente de trabalho melhor, um ambiente para uma sociedade melhor e mais justa, né? E eu queria agradecer muito vocês darem seu tempo para esse papo. Tenho certeza que quem nos assistir vai gostar muito da conversa e pedir também que nós façamos o nosso trabalho, eu e o Ricardo na área de comunicação, você na área de empreendedorismo, de assessoramento que você dá a tantas empresas, né, que a gente continue dando o nosso melhor em cima das nossas esperanças, né? E tenho certeza que as coisas vão melhorar e que a gente esteja preparado, né, para seguir com o nosso trabalho. Nós somos aqui, os três somos empresas já longevas, né? As empresas, aliás, familiares, inclusive, são um fenômeno no Brasil, né? E em alguns lugares do mundo também, porque não só de executivos o mundo corporativo vive, né? Então, muito obrigado, gente. Um grande abraço para vocês. Se quiserem fazer algum encerramento, fique à vontade aí também. Olha, eu quero fazer, por justiça, uma consideração final. Eu tenho certeza que tanto o Marcelo quanto você, Rino, vão concordar com o que eu vou dizer, é que, embora a pandemia, embora a grande corporação, a média corporação, a pequena, a micro, estejam sofrendo cada um no seu universo, toda essa questão de estar parado, de estar com problema de produção, de crédito, faturamento, de investimento, o dólar sobe, enfim, essa encrenca toda, as empresas, desde a pequenininha até a grande, no seu limite, estão, embora perdendo, os empresários do Brasil, corajosos, estão fazendo grandes doações. São bilhões de reais que têm sido doados em medicamentos, em alimentos, em produtos de higiene, em transporte. Quem não está doando dinheiro, está doando serviço, está doando produto, está doando o que tem de expertise. Enfim, então há uma consciência. O empresário brasileiro, antes de tudo, como dizia o Guimarães Rosa, o empresário brasileiro, antes de tudo, é um forte, é um corajoso, é um sujeito que enfrenta a dificuldade da burocracia, da logística, dos tributos. Então, com muita coragem, o empresariado está não só lutando para sobreviver, procurando não desempregar, procurando manter o seu patrimônio humano, como ainda conseguindo recursos para investir, cada um na sua proporção. O pequenininho está ajudando lá a turma dele, o pessoal do restaurante, do salão de cabeleireiro, do chaveiro, eles estão mantendo, se virando e tal, e o grandão está podendo também, além de manter seus quadros, fazer doações de dinheiro ou de serviço, de produto e assim por diante. Então, isso dá esperança, isso dá fé, isso nos faz acreditar que nós vamos sair disso e vamos ser melhores. Eu vejo as pessoas dizendo assim, olha, quando é que vai voltar como era antes? Não, eu não quero que volte, não. Eu quero a família reunida em torno da mesa, eu quero a família ajudando a dona de casa a lavar a louça, a mamãe, a vovó, a titia. Eu quero entregar o lixo no horário certo e cumprimentar o lixeiro. Quer dizer, nós, com a pandemia está educando a gente a ser gente melhor, a ser gente mais humana, mais sensível, mais responsável. Então, eu não quero que volte como era antes, não. Eu quero que siga depois, quando acabar a pandemia, com tudo que a gente conseguiu aprender de bom na pandemia. Isso aí. Muito bom. Eu quero terminar aqui pegando de volta algo que o Ricardo disse lá no começo da nossa conversa, que assim, isso é um momento de serenidade, é um momento que requer serenidade. O fundamental, e acho que nós três aqui temos idade suficiente para ter passado por muitas crises,
Talvez nenhuma delas tivesse a gravidade, a abrangência, a profundidade. Nenhuma delas, com certeza, mesclou todos os componentes, todos os ingredientes dessa daqui. Mas nós passamos por crises seríssimas, durante as quais a sensação que a gente tinha é que o mundo tinha acabado, que não haveria amanhã, que tudo acabaria, que nossa empresa não existiria nunca mais, que as outras empresas todas iam quebrar. Eu garanto, eu me senti assim mais de uma vez na minha vida, e vocês também se sentiram. Então, essa é a vantagem da gente ser mais velha, que nós já passamos por mais crises do que os outros, muitos que estão nos assistindo. Então, uma coisa que eu quero deixar claro é o seguinte: o momento é de serenidade, porque esta crise vai passar. Todas as outras passaram, essa daqui também vai passar. E quando ela passar, virá uma onda de prosperidade, que é isso que acontece. Vai acontecer muita coisa boa para quem estiver preparado. Então, nesse momento, acima de tudo, não entre em pânico. Eu tenho dito aí que a pessoa que entra em pânico morre afogada com água pela cintura, porque se debate, engole água e esquece de fazer a única coisa que deveria, que é ficar de pé. É tentar ver, dá pé. E eu descobri que dá pé. É coragem e serenidade, sossegar um pouco, né? Não se deixar levar por esse pânico. E para isso é fundamental parar de ver aqueles grupos de WhatsApp que só tem desgraça, só tem besteira, só tem fake news. Eu estou selecionando muito os veículos de comunicação que eu estou acessando, que eu estou lendo, o que eu estou assistindo. Eu estou evitando assistir televisão por todo jeito. Tenho assistido muito filme, né? Muito Netflix, mas eu não tenho assistido noticiários na TV. Eu tenho selecionado muito em quem eu vou acreditar, como eu vou acreditar e que filtros eu vou colocar. Porque eu acho que tudo isso, se eu ficar ouvindo notícias, isso prejudica a minha capacidade de decisão e acaba prejudicando minha empresa, minha equipe, meus clientes e todo mundo. Então, o momento é de serenidade e de crença, é certeza de que esta crise vai passar como todas as outras passaram. Enquanto estão passando por ela, dá a sensação de que não vai, e eu sei que para muita gente não vai ter jeito naquilo que está fazendo. Mas olha em volta, porque tem outras oportunidades, tem coisa acontecendo aí, toda vez que alguém tem um problema, aparece alguém para vender uma solução. Eu conheço gente aí, não estamos falando só de grande empresa que tem um monte de recursos, não estamos falando de gente pequena. Outro dia eu estava conversando com uma moça que vende semijoias. Um belo dia ela resolveu pegar um pouco da grana que ela tinha e investir num carro para ser motorista de aplicativo, porque ela imaginou que ela não só ia ganhar o dinheiro das corridas, como durante algumas corridas ela ia conseguir vender um pouco das semijoias dela lá. Não é isso? Pô, super criativo. Aí, de repente, na cidade dela, o movimento caiu 80%. Então, ela não só não tem as corridas, como ela tem o custo do carro e não está conseguindo vender as tais semijoias. Que ela primeiro entrou em pânico, depois ela começou a olhar em volta e falou: peraí, quais são os problemas que as pessoas à minha volta têm que eu consigo resolver? E ela começou a fazer feira e supermercado para pessoas idosas, para pessoas doentes, para pessoas que têm medo de sair de casa, etc. etc. Ela não está dando conta hoje em dia. Ela criou uma continha no Instagram, ela não está dando conta do volume de trabalho. Ela está ganhando muito mais dinheiro do que ela ganhava antes. Mas por quê? Porque ela serenou, olhou em volta e viu que problema existe à minha volta que eu posso resolver com os ativos que eu tenho, com os recursos que eu tenho. Ela tinha tempo, ela tinha ela mesma e ela tinha um carro. Pô, era isso, esses eram ativos. O que ela pode fazer com isso? Algo completamente diferente do que ela vinha fazendo. E se a gente for começar a falar desses exemplos aqui, vamos ficar 10 horas falando e não vamos terminar, porque em todos os cantos está tendo alguma criatividade desse tipo. Então, serenidade, calma, olha em volta, antes de sair quicando a bola para qualquer lado, analisa o jogo, vê onde tem oportunidade e vai por ali. Eu posso garantir que numa crise surge muita oportunidade. Isso não é um lugar comum, não é um chavão, não. Isso é uma realidade. Numa crise surge muita oportunidade. Esse ponto da solidariedade que vocês estão falando e também da oportunidade, né? Eu conversei esses dias com um cliente nosso, uma instituição de ensino no ABC, ultra conceituada, de ensino infantil e fundamental. Tem 6.000 crianças jovens e fica impressionadíssimo com o malabarismo que eles têm que fazer com crianças que vão de 14 meses a 7, 8, 9 anos de idade, né?
e a complexidade de lidarem com a psique da família inteira, não é da criança. Desde fazer uma criança distinguir o que é uma videoaula de uma live, porque elas começaram a estranhar que elas perguntavam e a professora não respondia. Porque não era uma live, era uma videoaula. Então, mas de uma delicadeza o trabalho, mantendo não só o ensino, mas a afetividade. Eu fiquei vivamente impressionado como tem trabalhos mais complexos do que outros, né? E o do ensino infantil fundamental, para mim, eu fiquei impressionadíssimo. E com a crise também, né? De repente, o pessoal não pode pagar a escola, porque não pode trabalhar, não pode pagar a escola, né? Mas, de novo, gente, muito obrigado de vocês darem seu tempo para essa conversa. Tenho certeza que todo mundo vai gostar. Foi a conversa mais longa que nós tivemos. Eu imaginei, mas eu não achei que era por causa de você, Marcelo. É que esse senhor aqui de baixo adora falar, tem um cabedal impressionante que ele usa, graças a Deus, não só para ele, mas para os clientes dele também. E uma coisa que eu já me comprometi com os convidados que estão me dando a honra de participarem desse programete é que assim que a gente entrar no novo normal, nós vamos nos encontrar pessoalmente aqui na agência. Maravilha, maravilha, vai ser ótimo. Vai ser muito bom. Para a gente se ver, poder... Marcelo, gostei muito de rever você, viu? Eu também. Para a gente se ver pessoalmente, poder se abraçar e comemorar a volta ao novo normal, né? Foi muito bom ver vocês dois, ainda que assim, desse jeito, à distância. Eu não vejo a hora da gente fazer isso ao vivo e em cores. Se Deus quiser. Obrigado, viu, Marcelo? Obrigado, Ricardo. E vamos nos manter seguros aí, para a gente manter o trabalho e os empregos. Vamos sim. Fiquem com Até. Amém.